Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito da Oceania, o continente da Oceania. E para ser mais específico um pouco aí, nós vamos conversar a respeito de algumas características da economia da Oceania. Entender essas características um pouco mais estruturais, que vale de forma geral aí para a gente compreender justamente como é que se dá toda essa estrutura econômica, qual é a lógica de funcionamento dessa economia e assim por diante, tá? Então a gente, antes de entrar nesses detalhes a respeito da Oceania aí, é sempre bom a gente relembrar algumas coisas, né? Se nós formos analisar hoje a economia de forma geral do nosso planeta, a gente está passando por um momento, por assim dizer, que é quase uma novidade na história econômica do planeta, né? Estamos vivendo em períodos de globalização, não tão novidade assim, né? Mas com certeza nesse momento aí, de século XXI, nós acabamos percebendo que as relações econômicas, as relações comerciais no planeta, elas vêm se acelerando numa velocidade muito significativa, né? Então nós acabamos tendo que o comércio mundial, por assim dizer, ele é um comércio mundial que está cada vez mais integrado, mais interdependente, né? Então as diferentes regiões, até dessas, muitas vezes elas são muito remotas, né? Nós acabamos percebendo que essa integração é uma integração que ela vem aumentando significativamente, né? Então como é que nós podemos perceber aí onde se encaixa, por assim dizer, todo o continente da Oceania nessa ideia de uma economia mais globalizada, né? Então nós sabemos muito bem que, nesse caso da Oceania, ali existem diferenças muito grandes, que são diferenças internas, né? Então vamos pegar assim os dois lados opostos para nós compreendermos um pouco dessa estrutura econômica. O que é que eu estou falando, tá? Então a gente sabe basicamente que a gente faz uma regionalização da Oceania e divide ela aí na Australásia, né? Que seria basicamente quem? A Austrália e a Nova Zelândia. Então esses dois países, eles acabam sendo o quê? Eles acabam sendo, por assim dizer, o epicentro econômico de toda a região. Eles são classificados enquanto países ricos, tá? E, por outro lado, nós vamos ter o conjunto de ilhas, a parte insular da Oceania, que ela vai ser formada basicamente por Polinésia, Micronésia e Melanésia. O que é que nós encontramos? Ao contrário do que acontece com a Austrália e com a Nova Zelândia, com raríssimas exceções aí, a maior parte dessas ilhas da Oceania, elas não se encontram no mesmo estágio de desenvolvimento econômico que os dois grandes países, né? Então, se os dois grandes países apresentam, por assim dizer, uma economia de ponta, as ilhas, algumas até apresentam uma certa atividade econômica, digamos assim, mais dinâmica, né? Mas, por outro lado, geralmente são aquelas atividades mais voltadas para o setor primário ou talvez o setor terciário que passa a ter um destaque muito grande aí, tá certo? Então é com base nessa ideia que nós vamos tratar de ver, primeiro começar a analisar assim, um pouquinho a respeito de PIBs da região, né? Então, como você bem sabe, o PIB da região é o chamado Produto Interno Bruto, que consiste basicamente na soma de todas as riquezas que é produzido em um determinado país no período de um ano. Então isso também serve muitas vezes, apesar de não ser um instrumento de medida extremamente eficaz, mas serve muitas vezes para a gente entender muitas dessas realidades ou dessas diferentes realidades que nós temos aí, né? Então, como eu já chamei a sua atenção, nós acabamos sendo o quê? Que a Austrália e a Nova Zelândia são os dois grandes destaques da região. Olha ó, como fica isso aí. Então você vê de cara que nós temos aí uma imagem do porto de Melbourne, né? O que acontece? Você vê que é um porto gigantesco, aonde nós acabamos tendo o quê? Esse aí seria o mais movimentado de toda a Oceania e talvez um dos mais movimentados do planeta também. Quem a princípio bate o olho num porto desse, acredito que, olha aí,
a atividade dinâmica, a atividade apresenta uma dinâmica muito grande, muito significativa, o que não é mentira, né? Mas isso aqui, como eu já falei para você, não é a realidade de toda a Oceania. O que nós acabamos tendo? Essa Austrália, como nós bem sabemos, ela é justamente o maior PIB que nós encontramos na região. Não é por menos, né? Então, também vai ser a maior extensão da região em terras imersas, vai ter a maior população da Oceania. Se a Oceania está na casa aí de 45 milhões de habitantes no continente inteiro, aproximadamente 24 milhões são de australianos. Então isso justifica, por assim dizer, essa dinamicidade da sua economia. Além disso, o que nós temos? Ela é gigantesca, essa economia australiana. Ela se transformou aí na 14ª maior economia, 14º maior PIB do ano, né? Como nós vamos ter aproximadamente 1,4 trilhão de dólares. Seguindo lá, né? Além disso, o que nós encontramos mais? A segunda grande economia da região é justamente a Nova Zelândia, com um PIB de 200 bilhões de dólares, o que não é uma coisa muito significativa aí, né? E por outro lado, se a Austrália é o 14º maior PIB do mundo, a Oceania bate a posição número 51. Tranquilo? E daí nós acabamos tendo isso o quê? Mas, por outro lado, parte significativa da Oceania, ela vai ser marcada justamente pela presença de PIBs extremamente baixos. O que significa dizer? São apenas alguns países que se destacam aí como tendo um PIB um pouquinho mais significativo. Papua e Nova Guiné, por exemplo, 21 bilhões de dólares. Então isso aí é mais ou menos relativo ao PIB do Maranhão, né? Que é, dentro do Brasil, um daqueles estados que tem um dos menores PIBs, certo? O que significa aí, ó? Significa que, por outro lado, como eu falei para você, só PIB não significa dizer que é uma medida muito legal. A gente pode até tentar outras medidas, como é o caso da renda per capita, né? Perceba você, aqui nós temos então um exemplo de PIB per capita, né? Divisão de todas as riquezas produzidas durante um ano pelo número de habitantes, tá? Por isso que eu falei para você que muitas vezes o PIB não é uma medida ideal, não que o PIB per capita seja a maior maravilha do mundo também. Austrália, pouco mais de 56 mil dólares. Nova Zelândia, pouco mais de 41. Palau, 16 e Nauru, 9. Né? Então isso é significativo, Por mais que muitas vezes essas economias sejam economias pequenas em PIB, quando nós vamos fazer a relação com a população, eles já adquirem uma outra cara, não é mesmo? Onde nós acabamos tendo que muitas vezes os PIBs, até mesmo dessas ilhas aí, ou PIB per capita, melhor dizendo, é superior que Brasil, China, Índia e Turquia, que são classificadas entre aqueles países que são conhecidos, por assim dizer, como os países emergentes do planeta, certo? Então vocês percebam, essa economia da Oceania, ela é também uma economia muito complexa. Não quer dizer que o tamanho dela não seja um tamanho muito significativo, ela não seja uma economia gigantesca como nós encontramos em outros continentes, mas ela também tem suas especificidades. E o papel da geografia é isso, né? Entender um pouquinho dessas especificidades aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.